Fala pessoal, mais um vídeo da TI começando. Hoje eu estou como palestrante, junto com meu amigo Guilherme Maia. Quem está falando com vocês hoje é o Thiago Guirotto. Nós vamos falar sobre gerenciamento de dispositivos móveis com EMS e System Center Configurations Manager. Bom, você já me conhece, eu sou MVP na categoria Enterprise e Mobility. E aí tem meu site, thiagoguirotto.com.br, e o Facebook que eu uso, que é o Thiago Guirotto. E aí, Guilherme, se apresenta para a galera aí, por favor. Pessoal, boa noite primeiramente, né? É uma satisfação grande estar com vocês apresentando hoje sobre gerenciamento de dispositivos móveis da Microsoft, né? E estou com o Thiago e vamos transmitir essa apresentação de uma forma que a gente consiga apresentar para vocês o que é a mobilidade empresarial da Microsoft, para que vocês consigam gerenciar os seus dispositivos e termos um pilar a mais no nosso gerenciamento e compliance da nossa organização, né? Embaixo está meus contatos, o meu blog que eu faço minhas postagens e posto meu trabalho e minha página pessoal do Facebook para quem quiser acompanhar meu trabalho. Então vamos começar. É isso aí. Acessem lá, sigam a gente, né, Guilherme? É isso aí, pessoal. Então, informa a agenda aí. Pessoal, o que a gente vai falar? Dividimos em alguns pilares, né, na apresentação, que a gente vai falar primeiro o que é a mobilidade empresarial com o EMS, né, e o SCM, né, o que é o MS, né, que é a gente não vamos falar só do Microsoft Intune, mas vamos falar do MS como um todo, né, como a gente tem o gerenciamento mobile com o System Center Configuration Manager e como a gente trabalhar junto com ele, com todos eles, de uma forma que a gente tenha um gerenciamento mais rico, né? E vamos mostrar também na prática e no final a gente vai postando, respondendo as dúvidas e no decorrer da apresentação. Como está aí o Thiago, a gente consegue dividir as perguntas, pessoal. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar, que a gente vai estar sempre respondendo vocês. É isso aí. Bom, qual que é o desafio hoje, né, Guilherme? Então, o primeiro desafio aí é você sempre superar as expectativas do usuário, seja no trabalho ou em qualquer local. Você precisa dar o acesso para o usuário trabalhar, ele precisa dos recursos de trabalho. Então, a gente precisa dar esse recurso, só que a gente tem que garantir que esse recurso dado ao usuário seja um recurso seguro, né? Seja que os dados lá naquele dispositivo do usuário é um dado seguro, está em ambiente seguro, ambiente empresarial. Esse primeiro pilar, que é o primeiro pilar dos usuários, pessoal, é um dos pilares mais importantes, que é cada vez mais nossa empresa temos usuários trazendo seus dispositivos e a gente, como TI, temos que conseguir entregar para os nossos usuários que ele consiga trabalhar seja no dispositivo da empresa ou no dispositivo da nossa organização. Então, esse é o primeiro pilar. Agora vou deixar eu falar do segundo pilar, que é o dispositivos. E aí tem duas questões, né? Que é o BYOD e o SIOD, né? BYOD é o nosso conhecido Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu dispositivo para a empresa para você trabalhar com ele. Se você deixa o cara trabalhar com o dispositivo que ele já está acostumado, dispositivo que ele gosta, pode ser que o trabalho dele seja bem mais feito, bem melhor feito, né? E SIOD é a empresa, tem o dispositivo e ela cede esse dispositivo para o usuário. Lembrando que esses dispositivos podem ser dispositivo com Android, dispositivo com iOS, dispositivo com Windows 10, seja mobile ou seja em PC ou tablet, por exemplo. Tá? A empresa entregando esse dispositivo vai estar gerenciado. Não é porque a empresa entregou esse dispositivo ou ele trouxe, né, o dispositivo dele para trabalhar, que o dispositivo dele também não vai estar gerenciado. Sim, vai estar gerenciado. Tanto no primeiro modelo como no segundo modelo, vai acontecer que o usuário vai ter dados pessoais e também vai ter dados da organização. Não é não, Guilherme?
Isso, pessoal, só lembrando, quando a gente fala de dispositivos, a suíte de mobilidade da Microsoft, ela não gerencia somente dispositivos Windows Phone, ela gerencia uma gama de sistemas operacionais. Temos o Android, gerenciamos também a iOS, então é uma solução completa. Então a gente não vai só ter o gerenciamento dos nossos dispositivos Windows. Até saiu recentemente, o Giroto, saiu até essa semana, que agora o Intune, né, que é a solução da nuvem, ela consegue gerenciar também desktops Macs, que até então você conseguia gerenciar em modo desktop somente o Windows. E agora, além de gerenciar o Windows, né, na parte de desktops, né, que são desktops tradicionais que a gente tem na organização, consegue também fazer o gerenciamento de Mac. Então, esse pilar dispositivo são esses dois conceitos, né, que os usuários trazem os dispositivos e ter uma experiência rica, e o cenário que os usuários vão ter o acesso aos recursos mediante os dispositivos disponibilizados pela nossa organização, de uma forma que a gente trabalha em conjunto. E aí vem os aplicativos, né? Então, através do Microsoft Intune ou do System Center, tá? Porque existe uma coexistência entre os dois podem trabalhar juntos em ambiente híbrido, tá? Mas se nós falarmos só em Microsoft Intune, nós podemos fazer o deploy do aplicativo direto no dispositivo do usuário. A gente vai deixar esse aplicativo, numa área, que é a área chamada de portal da empresa, tá? Esse portal da empresa é um aplicativo que você vai baixar da própria loja, ou seja, Google Play, da loja da iOS, da loja da Microsoft. E aí o usuário vai acessar esse portal com o usuário e senha dele, e lá vai ter os aplicativos que você está gerenciando. Então, naquele dispositivo do usuário, não terá só os aplicativos pessoais dele, mas sim os aplicativos organizacionais. E você, como administrador de TI, não vai gerenciar os aplicativos pessoais dele. Você vai, sim, gerenciar os aplicativos organizacionais, os aplicativos da empresa. Esses aplicativos da empresa também podem ser recuperados da loja. A loja da Microsoft agora para a empresa é a Business Store. A Business Store é uma loja que a Microsoft está criando, que a própria empresa pode ir lá e comprar os seus aplicativos ou produtos e deixar esses produtos num local onde o próprio usuário pode acessar essa loja particular da empresa e baixar esse aplicativo. E aí você tem, com o Microsoft Intune, o gerenciamento do dispositivo e também agora tem a possibilidade do gerenciamento do aplicativo móvel. Né, Guilherme? O que você acha disso? Bom, pessoal, esse terceiro pilar de aplicativo, ele muito sim, de pouco divulgado, porque eu tenho lá uma gama de aplicativos, uma gama de sistemas operacionais, e eu não tenho um controle sobre isso, né? Então, a ideia aqui é a gente unir todos esses aplicativos numa única plataforma, que é a Microsoft está criando, que é a Business Store. Então, a gente vai disponibilizar não só os aplicativos que a gente pode linkar da Play, da Store da iOS, da loja da iOS, da loja da Microsoft, da loja do Google. Então a gente vai unificar esse acesso. Hoje a gente já tem uma forma dessa. A Microsoft está criando esse novo portal, que é o Business Store, para a gente ter um controle maior das aplicações. E o mais legal ainda, né, só complementando o que o Thiago está dizendo, que a Microsoft tem também que é o MAN, que é o Manage Application, né, que a gente consegue, a Microsoft Application Management, que a gente consegue gerenciar as aplicações. Aqui a gente está falando sobre gerenciamento dispositivo. A gente também hoje tem o gerenciamento de aplicações. Por exemplo, eu posso criar uma whitelist, quais aplicativos os meus funcionários podem acessar na minha organização. Do que mais eu consigo fazer. Se eu tenho um documento no Word, eu posso integrar ele com um RMS, porque é uma forma que eu não consiga tirar uma print dele, não consigo copiar, e isso de vários aplicativos. A gente tem essa possibilidade, não só o gerenciamento de dispositivo, né, e complementando esse terceiro pilar, a gente tem também o gerenciamento das aplicações. E o bacana hoje uma das coisas mais complicadas é o vazamento de dados empresariais, né? Por exemplo, o cara tem uma planilha lá com relatório anual de desempenho da empresa, desempenho da tua equipe. Pode ser que um cara
pega esse relatório de desempenho e retira do OneDrive, que é gerenciado pela empresa, que é um drive empresarial, é um drive for business, e tenta fazer uma cópia para o ambiente dele. Então, o Microsoft Intune, o EMS, tá? O que é o EMS? São 3 pilares de produtos. O Azure AD Premium, né? O Azure RMS, que é Rights Management Service, que é gerenciamento de direitos, e também Microsoft Intune. Então, se juntar esses 3 caras, você tem um poder de gerenciamento dentro do dispositivo, aplicativo e dados empresariais. Então, ele tenta copiar esse dado para fora do ambiente empresarial. Isso estou falando do dispositivo dele. Para jogar dentro de um Excel, por exemplo, aquela planilha, ele não vai conseguir. Se ele tentar copiar uma parte ali, copiar, colar, a hora que ele for colar fora, ele também não vai conseguir. Se ele tentar salvar como, o salvar como está desabilitado, ele não vai conseguir. Se ele tentar pegar o dispositivo e usar aquelas teclinhas lá para dar um print na tela, ele também não vai conseguir. Então você tem um gerenciamento muito grande em cima disso. Até semana retrasada, ou há uns 2 semanas atrás, essa possibilidade só poderia ser feita com dispositivos móveis. Agora saiu uma atualização no Microsoft Intune chamada Data Enterprise Protection, que seria a proteção de dados empresariais para desktop também. Então, agora, tanto o seu desktop quanto os seus dispositivos móveis estão aptos, né, a serem protegidos, tanto em dados, tanto aplicativo, quanto em dispositivo. Esse gerenciamento é muito completo, tá? E isso tudo pode ser envolvido System Center Configurations Manager também. Perfeito, Thiago. Pessoal, esse pilar, o 4º pilar, dados, não só para mim, mas como um todo, não adianta nada a gente ter o gerenciamento de usuários, dispositivos, aplicações, se a gente não tem controle das informações. Se a gente disponibiliza um recurso para o nosso colaborador da nossa empresa utilizar um dispositivo e ele esteja participando de uma licitação, seja o que for a forma, se esse dispositivo ele é extraviado, ele é roubado, e ele cai em mãos erradas, até mesmo uma concorrente, ou até mesmo pior, a informação é muito valiosa que está ali dentro. O dispositivo em si, neste momento, não tem um valor tão grande perante a informação. Então, esse pilar é muito importante. Com a quantidade de aplicações, quantidade de dispositivos que temos hoje no mercado, com essa grande evolução que está tendo na forma que nós acessamos as informações, isso é muito importante, a gente ter uma conformidade e controle das informações. Então, não podemos deixar esse lado, e a solução da Microsoft a gente consegue ter ela tanto com o MS, né, e toda a suíte que estamos falando. E essa suíte, se você olhar aqui, ela é bem completa, né? Então você tem um poder de gerenciamento e a proteção dos dados, desde proteger o usuário, porque você precisa que ele utilize usuário e senha. Ele precisa que o dispositivo esteja registrado. Se o dispositivo não está registrado, ele não tem dado empresarial nesse dispositivo. Ele não tem acesso ao e-mail, porque você tem uma questão que você configura que é acesso condicional. Se o seu dispositivo não está registrado e não está compliance, você não tem acesso ao seu e-mail. E aí você pode integrar também essa suíte que nós estamos falando, o Office 365. Fica muito sensacional. E aí, gerenciamento de aplicativos e gerenciamento de dados. Tudo isso que nós estamos falando aqui, né, Guilherme, é gerenciado por um único portal. Exatamente. Sensacional isso. A gente vai falar mais para frente de como a gente unificar esse gerenciamento, mas a suíte em si do MS é uma suíte que atende desde o gerenciamento de dispositivo, a segurança do dispositivo e dados da organização, né, e até mesmo os diretórios de acesso, né, que são as três componentes da suíte MS, né. Então a suíte é muito rica. Então esses 4 pilares formam o que a gente tem hoje, que a gente tem as pessoas se tornarem o centro da TI. Então esse que é o
o nosso boom, o nosso conceito da solução de gerenciamento. As pessoas se tornaram o nosso centro. Então a gente tem que adequar a nossa organização e adequar nossos clientes, que são nossos usuários. Então aí você tem, habilita o usuário, porque você tem que dar a licença a esse usuário, tá? De gerenciamento. Você vai unificar o seu gerenciamento em um único portal, onde você tem entrega do dispositivo, do aplicativo e o gerenciamento dos dados com a proteção e vai gerenciar o risco desse dado sair. Com o Azure RMS, você, por exemplo, pode colocar a proteção com direito em cima de um arquivo. Você pode compartilhar esse arquivo através, por exemplo, do seu Microsoft Outlook. E aí você diz quem é a pessoa que tem a possibilidade de abrir aquele anexo naquele e-mail. E aí, se essa terceira pessoa, a segunda pessoa que recebeu o e-mail, enviar para uma terceira pessoa, você recebe um aviso dizendo, olha, aquele teu e-mail com aquele anexo foi encaminhado para uma outra pessoa. Na hora, o que você faz, Guilherme? Escolhemos qual solução podemos trabalhar com gerenciamento mobile. Quando a gente fala de gerenciamento móvel, a gente tem dois caminhos. Um é inevitável. O segundo é alternativo para que a gente consiga melhorar. Então, o primeiro que a gente tem é o baseado na nuvem, que é o Microsoft Intune, que está dentro da suíte MS. Então, ele é todo voltado à nuvem. Esse cara ele é recomendado para quem? Para uma empresa nova que está começando agora, que não tem o SCM, que é a solução de gerenciamento da Microsoft, né, que é o System Configuration Manager. Se você não tem esse cara e você quer ter o gerenciamento dos seus dispositivos móveis, o melhor cenário é a gente utilizar o Microsoft Intune, que não requer nenhuma infraestrutura. O gerenciamento é todo web. A gente vai ver nas demos que é assim, é sensacional a forma de acesso. Então eu faço um acesso, eu tenho um controle totalmente web, tem uma dashboard bem rica, então vocês vão ver que é muito legal mesmo. Então, o primeiro passo, esse é inevitável. Para a gente ter o gerenciamento mobile, a gente precisa dele. A gente ter todos esses recursos que a gente está falando e vamos estar falando no decorrer da apresentação, a gente precisa do Microsoft Intune, né? O segundo, que é para a gente ter o gerenciamento unificado. Quem já tem um SCM, que é unificar esse gerenciamento, quando eu falo de unificar, eu não vou ter um gerenciamento web mais o meu gerenciamento que eu tenho no meu SCM. Eu vou ter um único gerenciamento para que eu consiga gerenciar numa única tela. Isso a gente tem muito a ganhar, que é como eu digo, né? Temos duas ferramentas trabalhando juntas, tem um conceito lá, Better Together, né? Melhores juntos. Então, esse é o melhor cenário, quando a gente consegue unificar as duas soluções de uma forma que a gente consegue ter um único gerenciamento e um único controle para os nossos administradores. Então, são esses dois cenários que podemos escolher. Lembrando, um é inevitável. A gente usar o Microsoft Intune é obrigatório. Então, para a gente ter todos esses recursos, temos que ter ou a licença do Intune ou a licença do MS. Ok? É isso aí. Então, se a gente pensar, eu tenho um ambiente que eu não tenho domínio, eu estou trabalhando em grupo de trabalho, então, o que é melhor para eu gerenciar? Microsoft Intune, correto? Porque se eu tenho um ambiente que eu tenho domínio, eu posso ter System Configurations Manager. System Configurations Manager e Microsoft Intune, eu estou gerenciando qualquer tipo de dispositivo, seja Linux, seja Mac, seja iOS, seja Android, seja Windows 7, Windows 8, 8.1 e o Windows 10 agora também tem a possibilidade. Lembrando, Microsoft Intune não gerencia servidores, ele gerencia clientes e dispositivos móveis. Perfeito. Até uma das coisas, Thiago, o pessoal acaba me perguntando, peraí, eu tenho Intune, eu quero gerenciar meus servidores. Cara, não vai funcionar. O intuito talvez nem, temos agora até o OMS, que é uma outra voltada para data center, né, que é realmente monitoramento, que ele faz exatamente isso.
mas não conseguimos ter o gerenciamento de servidores com o Intune. Então, se você tem a sua pequena empresa, você quer, eu tenho gerenciamento dos meus computadores que estão fora do domínio, é uma pequena empresa, eu não tenho ainda, eu posso utilizar o Intune para fazer o gerenciamento. Então, pessoal, um detalhe importante também, que é o Intune, eu consigo chegar até um nível. Então, se eu não me engano, eu estou até com o datasheet aqui aberto, constando o valor, se eu não me engano, é até 100 mil, ou 100 mil não, se eu não me engano, até 20 mil, que é suportado pelo Intune. A partir disso, eu tenho que ter o SSM. Então, quando a gente for gerenciar uma gama muito grande de dispositivos, não chega um momento que eu não vou conseguir tudo por Intune. Então, eu tenho que realmente integrar. Então, só lembrando, Intune é obrigatório para a gente começar. O SSM é para a gente ter um controle unificado. É isso aí. Então aí tá mais ou menos aí o Intune, né? Como serviço, ele trabalhando sozinho, tá? Onde você tem um console de administração. Esse console de administração é baseado em web. E você tem o gerenciamento de PCs e dispositivos móveis. E aí, aqui é onde você tem a telinha aí do Microsoft Intune. Esse portal de gerenciamento ele já mudou, ele já foi atualizado para versões mais novas, tá? Sim, esse está bem antigo mesmo. Essa parte aqui da apresentação, ela tá um pouquinho antiga, mas o portal ele já mudou. Esse outro quadradinho aqui embaixo é o portal da empresa. Dentro do dispositivo ele já mudou também. Ali você pode registrar o seu dispositivo, você pode desregistrar o seu dispositivo, que você precisa pensar num ciclo, né? O primeiro ciclo é o registro do dispositivo. Aí vem gerenciamento, deploy de aplicativos e mais um monte de coisa. E o último ciclo poxa, roubaram meu dispositivo. Então eu vou lá e bloqueio aquele dispositivo. Solicito ao pessoal da TI para bloquear aquele dispositivo. E se você quer trocar o dispositivo, aquele dispositivo já é obsoleto. Então, cada usuário pode ter 5 dispositivos, até 5 dispositivos gerenciados. Você não consegue gerenciar com o mesmo usuário 6 dispositivos. Então você tem, dentro do Microsoft Intune, você tem um local onde é o Reports e o gerenciamento de grupos, onde você consegue gerenciar o dispositivo de cada usuário e dizer quem é o dono daquele dispositivo. Então o seu poder de gerenciamento é muito grande. Ali você pode gerenciar atualizações. Por exemplo, você tem um ambiente fora do domínio. Se está fora do domínio, você não pode instalar o WSUS, que é o Windows Server Update Service. Então você não consegue gerenciar atualizações. Então imagine que cada computador vai lá e utiliza o download dele mesmo no Microsoft Update para fazer a atualização. Que tipo de controle você tem? Nenhum. Então o Microsoft Intune consegue gerenciar essas atualizações para você. Ele abre mais ou menos a tela como se fosse o WSUS, onde você pode dizer quais são os produtos que você quer e quais atualizações que serão sincronizadas e realizadas o download. Você aprova atualizações ou declina atualizações, igual nós temos no WSUS. Distribuição de software. Você distribui o software como apresentando apenas o link de cada loja, ou você pode fazer o deploy mesmo como MSI ou EXE. Você tem um monitoramento proativo, você recebe alertas. Tá? Se for o Windows 7, você consegue fazer um acesso remoto naquele dispositivo. Para o Windows 8, 8.1 e 10 ainda não tem. Tá? Talvez aconteça as atualizações. Você tem um inventarário de hardware software muito legal, bastante completo. Tá? Você consegue gerenciar licenciamento, licenciamento por volume, VLSM. Pessoal, essa parte é muito legal. Imagina você ter um contrato lá com a Microsoft e a Microsoft, todo ano você faz uma renovação. Então, esse contrato você consegue baixar um arquivo CSV que você importa para o Microsoft Intune e você consegue saber quais
quantos Office tem instalados, quantos SQL tem instalado, quantos Windows tem instalado, você consegue saber quantos que eu estou utilizando, quantos que eu estou fora. Então a gente tem esse controle muito rico da licença, até mesmo de terceiros. Terceiros é um pouco mais complexo, então você tem que passar o arquivo importado na mão para cada produto, né? Mas a Microsoft tem essa facilitação. Isso é muito legal para quem está renovando e saber o que realmente está efetivo. Eu já vi muitas pessoas que trabalham no departamento de compras de software e chega um momento de renovação e elas acabam comprando simplesmente uma suposição. Ó, eu acho que eu tenho isso. Ela não sabe exatamente o que está sendo usado de efetivo. Então, isso é legal para a gente conseguir não só ter o controle, como também reduzir custos no licenciamento. E hoje está bem barato, né? Pois é, com dólar alto, pessoal, imagina. Se você não tem um controle bem feito das suas atualizações, cara, é muito complicado. E uma das partes mais bacanas, né, Guilherme, é as policies, né? Que você tem muitas e muitas opções, tá? Que já estão disponíveis ali, onde você habilita ou não habilita. Por exemplo, eu não quero que no dispositivo dos usuários a câmera esteja habilitada. Então a câmera sempre estará desabilitada. Eu quero criptografar as unidades dos dispositivos. As unidades são criptografadas. Então eu quero que o cara acesse aquele dispositivo com usuário e senha, mas que aquele dispositivo, na senha, é a senha complexa, né? Números, letras, caracteres especiais. E o detalhe, se você tiver integrado o Microsoft Intune com apenas o Active Directory local da sua empresa, o usuário tem que digitar a senha e um PIN para acessar aquele dispositivo, tá? Então você tem um controle muito, muito legal. Isso é legal, pessoal, que o Thiago está comentando, né? Basicamente, imagina a gente tem a GPO que vocês já conhecem do Active Directory, a gente tem uma GPO, né, do Microsoft Intune. Então a gente tem um poder muito grande de aplicação de políticas, né, de segurança, políticas de conformidade. Entendendo que se eu tenho um dispositivo, eu estou integrado também com o meu Exchange e também o AD Premium, né, eu consigo restaurar o PIN em caso do furto para recuperar a senha. Então isso é muito legal. Thiago, mas espera aí. Você está dizendo aí que a gente está falando de gerenciamento de dispositivo móveis, mas você me mostrou aí que o Intune ele faz 1 milhão de coisas. Faz sim. Isso é verdade? Esse monte de função, cara. Então quer dizer que se eu comprar o Microsoft Intune, eu vou ter tudo isso? Vou ter gerenciamento de atualização, distribuição de software, controle, sendo que o intuito é gerenciar um dispositivo? Isso mesmo? Qualquer tipo de dispositivo, seja para roubos e dados empresariais. Cara, é sensacional, é um produto sensacional mesmo, muito bom para você fazer o gerenciamento. Você pode sincronizar o seu diretório local com o diretório na nuvem. Então, todo o acesso, registro de aplicativos, registro do portal da empresa, é através de usuário e senha do próprio Active Directory. Tem uma coisa que é muito legal mesmo, é quando você trabalha com Windows 10 e o ambiente EMS, tá? Por quê? Porque você não precisa mais, por exemplo, gastar dinheiro com servidores. Se você tem o seu Windows 10, você tem a possibilidade de fazer o join no Azure Active Directory, tá? Então você vai fazer, em vez de você fazer o join no Azure Active Directory Domain Services, Directory Services on-premise local, você pode pegar o seu Windows 10 e fazer o join na nuvem, direto no Active Directory na nuvem. Thiago, só que on-premise eu tenho GPO, eu tenho diretivo de grupo, eu tenho mais um monte de coisa. Tem sim. Olha, Thiago, peraí. Você está dizendo que, se eu estou hoje num hotel, acabou de chegar um laptop para mim novo, eu quero conectar os recursos da empresa e eu não estou fisicamente conectado. Eu consigo, então, adicionar ela através dessa função do AD Premium? Consegue. Tá vendo, pessoal? A gente não só tem o controle de gerenciar, como a gente dá a possibilidade de usuário acessar nosso recurso, independente de onde quer que ele esteja.
E aí você, além de você ter o AD Premium lá, que você consegue fazer o gerenciamento de grupos, gerenciamento de aplicações, tá? Uma das coisas que eu acho muito 10 no EMS é que você tem a possibilidade de adicionar aplicativos e dar permissão aos usuários acesso àqueles aplicativos. Então, se você tem o Office 365 integrado ao EMS, você pode publicar o aplicativo do Office 365 dentro de um portal, de um self-portal da empresa. Então, você não precisa que aquele usuário tenha um link específico, esteja no domínio, nada disso. Tá? O usuário vai abrir um self-portal com o usuário e senha dele, tá? Do Azure AD Premium, e lá vai ter os aplicativos que você publicou. Lembrando que os aplicativos no Azure, hoje existe mais de 12 mil aplicativos já prontos. Ah, Thiago, mas eu tenho um RP. Não tem problema. Você pode pegar o teu RP, tá? E subir no Azure. E disponibilizar esse aplicativo como Line of Business. Ou seja, aplicativo de linha de negócio. Pô, isso é muito sensacional. E aí o cara vai... Pessoal, imagina você... Então, aí o cara me pergunta o seguinte, mas eu ainda não tenho diretivo de grupo. Então, aí vai a coisa legal. Está em preview, tá? Já está disponível no Azure. O Azure Active Directory Service. Então, onde você tem um serviço de diretório praticamente igual ao seu Active Directory Service local, onde você também já pode começar a criar diretivas de grupo. Olha que bacana. Pessoal, isso é muito legal. Imagina que você tem que subir uma máquina virtual, configurar a função replicar, você vai hoje utilizar isso como serviço. Você não vai precisar subir uma máquina virtual. Esqueça, você não vai ter máquina virtual. Você vai ter um serviço de Active Directory. Isso é muito legal, que a possibilidade a gente tem. Só comentando do Thiago, estava dizendo, se eu tenho um aplicativo da linha do negócio, por exemplo, um SAP, eu tenho uma aplicação SAP, eu quero instalar ela, hoje no Azure já tem disponível para a gente instalar ela. E eu tenho um banco Oracle, eu quero disponibilizar, eu consigo isso também no Azure. O Azure é uma solução não para máquinas virtuais, é uma solução muito rica, com muitos recursos e muitas funções. É muito 10 mesmo. Complementa aí. Pessoal, falamos da implantação das capacidades que temos, né? Falamos dos pilares do gerenciamento mobile e vamos falar agora da experiência do usuário. Né? Quando a gente fala, beleza, eu disponibilizei um aplicativo da linha do meu negócio, ou até mesmo um aplicativo, o Skype for Business, para os usuários se comunicar. Como que eu acesso esses recursos? Né? Existe, né, hoje, né, está até mudando, né, a forma da gente acessar, mas hoje existe que é o portal da empresa, que é a Company Store, né, que é uma loja que a gente consegue acessar ela via web, né, para a gente solicitar os aplicativos que tem disponível. Por exemplo, até mesmo eu tenho um link que eu posso solicitar um chamado. Nessa quarta imagem aqui, se vocês estão vendo, está aqui, ó, meu dispositivo, eu consigo ver todos os dispositivos que eu tenho, todos os aplicativos, e embaixo eu tenho lá, fazer o contato com a TI. Então eu consigo lá fazer uma ligação para a TI diretamente do meu iPad, do meu dispositivo móvel, onde quer que eu esteja. Ou até mesmo mandar um e-mail, ou abrir uma solicitação de chamada. Então eu vou ter uma interface, seja ela onde eu estou habituado a utilizar, seja pelo aplicativo, né, que hoje tem celular. Hoje, quando a gente tem celular, a gente não usa mais sites, a gente usa aplicativos. É muito mais intuitivo. Então aqui a gente tem a mesma comodidade que nossos usuários têm. Se ele quer acessar uma aplicação, ele não abre o Facebook, ele não abre o WhatsApp, é a mesma coisa. Se você quer fazer uma solicitação
de aplicação ou qualquer que seja a solicitação voltada ao nosso negócio, ele vai abrir esse portal e vai fazer a requisição como ele está acostumado a utilizar os seus aplicativos. Então, seja ele iOS, Android ou Windows Phone. E até mesmo também, se a gente tem os nossos... E agora a Microsoft está mudando, né, que vai ser uma Business Store, né, que vai ser realmente uma loja corporativa, que a gente consegue comprar aplicativos de terceiros e produzir nossos aplicativos e ter nessa Store disponível. Mas hoje, atual, né, é isso. Quando a gente fala de hoje, essa apresentação que está sendo apresentada hoje, amanhã pode estar mudada. Porque quando a gente fala de nuvem, a gente fala tudo que a gente fala hoje, amanhã já pode estar obsoleto. Porque por ano, né, só do ano passado, o Azure adicionou mais de 1000 funções no seu portfólio. Em um mês tem mais de 20. Então imagina, o que a gente tem. Hoje eu estou falando, a gente está comentando sobre esse portal, amanhã pode estar obsoleto. Então nuvem é isso. Se você está habituado a utilizar o seu SCM na sua organização, você tem um patch ou uma atualização, você tem que ir lá aplicar, atualizar o banco de dados, atualizar os clientes, cara, na nuvem não. Atualizou, está disponível para você. Então isso é o poder de customização que a gente tem nos recursos na nuvem. E isso acontecer muito rápido, né? Exato. Além de você ter um inventário muito grande de dispositivo, né? Desde hardware, software, e aí os profissionais de TI podem fazer um track de tudo isso, né? O que está acontecendo, o que não está, e se antecipar aos problemas que podem acontecer dentro desse ambiente. Né? Esse cenário de inventário, né, que a gente vai começar a falar agora, esse par de inventário é muito legal. Quando eu tenho você hoje, que gerencia os seus computadores, você tem a gestão do inventário, você é uma pessoa que consegue se identificar com as possíveis mudanças. Por exemplo, saiu agora o Windows 10, se o seu diretor vier para você, eu quero reinstalar meus computadores para o Windows 10. Você, como profissional, você tem que saber o que tem no seu ambiente. Como você consegue? Através de soluções de inventário. Não é aquela planilha que fala o dispositivo ABC tem X processamento, X memória. Então, a gente tem soluções para isso que a gente enriquecer o nosso recurso. E, através de relatórios, eu consigo fazer uma triagem muito legal. Por exemplo, está saindo agora o Windows 10 Mobile, né? Então, eu consigo, se o meu diretor pedir, identificar quais são os dispositivos que vão receber primeiramente o Windows 10 e quais que não vão atender, quais que poderiam, pode acontecer de trocar, e até mesmo para outros celulares. Eu tenho no iOS, qual que é a versão suportada para atualizar, que pode ser que um dispositivo obsoleto não tem suporte ao tal sistema operacional, a tal atualização. Então, a gente tem através do inventário, esse controle rico. Daí você tem várias opções de gerenciamento, né? Onde você tem os reporting, você tem segurança. Se forem em dispositivos PCs, por exemplo, você tem uma questão de segurança muito legal. Lembra do Defender? Ele está muito bom no Windows 10, tá? Que é a central de segurança. Essa central de segurança é habilitada. E quando você tem o Microsoft Intune, o cliente do Microsoft Intune gerencia o firewall da máquina e também central de segurança, por exemplo, tá? Isso é muito legal. E se você tem dispositivos, por exemplo, como o Android, se o Android já sofreu um jailbreak, é um cara que não vai estar disponível para o uso, né, dentro da empresa. No próprio gerenciamento você pode barrar isso, tá? Isso é muito importante. Pessoal, a questão de conformidade, segurança é muito legal. Então, por exemplo, quando o usuário traz o dispositivo dele para acessar os recursos da empresa, se ele não tiver em conformidade com senha, se o dispositivo dele está como rooted ou jailbreak, ele vai estar comprometendo os meus dispositivos, a minha organização. Que a gente tem informações lá, como a gente falou lá no início, a gente tem dados, a gente tem aplicações, a gente tem vários, é uma gamificação muito grande. Então, a gente tem que ter, nós como profissionais de TI, a gente tem que saber o que a gente podemos disponibilizar para os nossos usuários para a gente ter um controle eficiente. Então, através dessas políticas, a gente consegue ter um controle eficiente desse nosso dispositivo através dessas policies que a gente tem no nosso ambiente. Isso tem uma possibilidade muito grande.
Pessoal, o tempo está aqui meio, né, já estamos no slide aqui, Thiago, já vou começar aqui, já vamos pular Para demo. Para demo. Só resumindo aqui, pessoal, esse último slide aqui para a gente finalizar, estamos mostrando a questão da proteção dos dados, né? Como a gente falou, se o meu dispositivo ele é extraviado, ou ele é até mesmo furtado, eu consigo, através de políticas, fazer um wipe seletivo. O que é um wipe? Eu consigo remover somente os dados da empresa. Por exemplo, um usuário foi desligado, eu vou remover os dados da empresa, porque ele está usando o dispositivo dele. Ele trouxe o seu dispositivo, bring your device, estão lembrados? Então, quando eu trago esse meu dispositivo móvel, eu faço uma remoção seletiva. Quando esse usuário é furtado ou uma coisa que seja, eu vou fazer uma limpeza full. Então, eu posso exatamente fazer uma limpeza de todos os dados que tem da empresa e também do usuário. Então, a gente vai fazer uma limpeza full para que quem pega esse recurso, ou aconteça alguma coisa que seja, ele não vai ter nem as informações pessoais nem profissionais do usuário. Então, essa é a proteção que a gente tem todos os dados centralizados, que é o que a gente tem nessa apresentação. E, pessoal, vou só compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês a questão de mostrar lá dentro. Tudo que a gente está falamos um monte de coisa, mas vamos falar sobre como a gente ter a gestão de tudo isso. Só para preparar aqui, pessoal, só abre aqui só um momento. É isso aí. Isso é uma coisa, cara, sensacional. Se a empresa não tem pelo menos um ambiente de gerenciamento, é muito complicado hoje. Tá? Microsoft Intune vai ajudar muito você nessa questão. O Guilherme disse do wipe, tá? Você tem o wipe seletivo, que você apaga só os dados empresariais. Isso, cara, é muito legal. Desde de qualquer tipo de dado empresarial, e se for um wipe completo, Thiago? Oi, já estou vendo. Tá conseguindo ver aqui o... Tô sim, mas aí você vai ter que mudar um pouquinho a sua resolução para 1000... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar. Para 1000... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui 1024, ok? Pessoal, vou mudar aqui e se não ficar bom, vocês me falam. Beleza. Melhorou? Beleza. Pessoal, a dica é apertem F5, tá bom? Vai ficar em tela cheia para vocês. Isso. Só conectar aqui novamente, pessoal. Pessoal, começando aqui, a gente falou primeiramente do nosso pilar, né, que é o Microsoft Intune. A gente é essencial e obrigatório a gente ter ele, né. Quando eu falo que a gente tem uma interface web para que a gente consiga fazer gerenciamento, é exatamente essa interface que estou dizendo. A gente tem uma... Oi? Eu tô vendo a sua tela que tá o PowerPoint. Peraí. Só um momento, pessoal. Share. Pessoal, tá vindo agora? Thiago? Não, ainda não. Ainda não. Está com 2 monitores? Sim, estou com 2 monitores. Joga o SSM pro primeiro.
Estou vendo agora? Thiago? Agora sim, estou vendo o Agora sim. Microsoft. Pessoal, vamos lá, desculpa. Consegui compartilhar aqui. Eu tenho aqui, quando eu falo de dashboard, eu tenho uma dashboard unificada. Né? Então eu consigo ver aqui ó, todas as minhas alertas. Então se eu tenho algum dispositivo que está com algum problema, eu consigo identificar ele aqui. Eu tenho todas as informações aqui. Eu consigo ver qual que é a saúde dos meus dispositivos. Né? Se eu tenho alguma alerta, quais são as minhas políticas, estão ok ou com falha, aplicativos. Olha que legal. Eu tenho aqui também um infográfico que mostra, ó lá, qual que é o meu total dispositivo. Eu tenho 52 dispositivos móveis e quantos que estão divididos entre eles. Eu tenho 24 dispositivos Android, 20 Windows Phone, 5 iOS, né, e 3 e outros. Né? Então eu consigo ter esse infográfico. Eu consigo ver aqui ó, a quantidade de dispositivos que estão inativos, que estão em quarentena. Pessoal, um recurso que a gente tem muito legal nesse ambiente que estou mostrando para vocês, que é o recurso da gente consegue... se eu quero que o usuário utilize os recursos do Microsoft Intune, eu posso impor ele. E é exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Então, com essa imposição, só vai acessar o e-mail da empresa quem tiver os recursos, o gerenciamento do Intune instalado no seu dispositivo. Lembra que a gente falou que a gente tem um client, né, que a gente tem que instalar um aplicativozinho do Intune. Então, para me gerenciar o dispositivo, eu tenho que ter esse client. Então, é exatamente esse cara. Eu tenho aqui grupos, eu consigo ver todos os grupos que eu tenho no meu AD. Consigo ver que é por departamento, né? Eu tenho a questão aqui de aplicativo, lembra eu falei, se eu tenho o Intune, todas aquelas capacidades que eu tenho para fazer implantação, eu consigo também no Microsoft Intune. Então eu consigo lá publicar aplicações, seja ela desenvolvidas internamente, um desenvolvedor desenvolveu uma aplicação para iOS. Eu quero publicar ela no meu portal corporativo, então eu posso brincar disponibilizar. Ou até mesmo eu quero publicar lá o meu Skype for Business, diretamente da iOS, da própria Google. Né? Questão de polícia, isso aqui é a parte legal, que eu consigo criar políticas para mim fazer implantação. Lembra a gente falou, a gente tem as GPOs para o dispositivo, aqui eu consigo criar essas policies para fazer a gestão, controle de senha, seja o que for. Aqui, pessoal, esse ambiente meu aqui, só mostrar para vocês, ele também não tem nada no Intune. Por quê? O Intune é só uma perna do gerenciamento. Porque onde eu vou chegar é que a gente tem um gerenciamento muito mais rico utilizando a SCCM. Então, pessoal, é só aqui uma visualização mesmo do Intune. Tudo que a gente está falando a gente consegue fazer no Intune. Mas se a gente unificar isso com o System Center, a gente vai ter um controle muito maior. O gerenciamento é gigante. Você tem um gerenciamento de dois mundos, né? O mundo on-premise e o mundo nuvem. Até uma pergunta que o Romer perguntou, eu consigo testar o Intune gratuito? Consegue. Você consegue fazer um trial. Ou até mesmo Virtual Labs. Então, se você quer, Rony, se você quer testar o Intune, você pode fazer o trial dele. Ô, Thiago, tenta, se você conseguir disponibilizar aí para o Rony, o link tem o trial. Sim, vou disponibilizar aqui. 30 dias para você brincar. Isso. Pessoal, olha aqui. Vamos falar agora. Falei do Intune. Mostrei rapidamente que não é o foco. A gente vai mostrar a integração entre eles, né? Então, como funciona? Eu tenho um SCM. Só para a gente alinhar aqui na apresentação, todo mundo que conhece System Center, já trabalhou ou tem de organização, só dá um sim aqui para mim no chat, só para mim ter uma noção de quem tem ou não tem. Por favor. Vamos lá, pessoal. Não, sim. Opa. Beleza. Pessoal, só para ter uma ideia mesmo, alguns disseram sim, outros disseram não, outros realmente não conhecem. Então vamos lá. O SCM é tudo que a gente está falando de gerenciamento de dispositivo. O SCM ele já é um produto existente há mais tempo. Então ele não só faz gerenciamento de dispositivos móveis, como faz gerenciamento de desktops, de servidores, e faz gerenciamento total. Então, se a gente for falar do SCM aqui, a gente ficaria uma apresentação toda só para falar dele, mas ele é um recurso muito amplo. A gente consegue não só gerir o que a gente
tem no Intune, como outros recursos, como gerenciamento de instalação do sistema operacional. Olha que legal, a gente consegue ter coisas que o Intune não tem, né? Então eu tenho vários recursos que eu não tenho no SCM. E quando a gente faz integração com o SCM, a gente tem algumas funcionalidades que a gente tem. Por exemplo, eu tenho acima de 20 mil dispositivos, eu posso utilizar o SCM para ter até 200 mil. Então a gente tem uma quantidade de recursos muito grande, não é, Thiago? E, cara, a possibilidade é gigantesca. Desde gerenciamento, deploy, relatório, você tem o Exchange não, o SQL Server, que você consegue customizar muito tipo de relatório com reporting service. É muito legal isso. Isso é legal, pessoal, o que o Thiago está comentando, que o Intune, beleza, eu tenho relatórios, até aqui mostrando para vocês, aqui em Reports, eu tenho grande quantidade de relatórios prontos, eu não preciso fazer nada. Mas se eu, por acaso, eu preciso customizar um relatório, um campo, você não consegue customizar isso pelo Intune. Então, se você tiver SCM, você consegue customizar esse relatório. Então, você tem esses dados armazenados numa base de dados, você consegue lá via Report Builder, via SQL, customizar esses relatórios, até mesmo criar relatórios novos. Então, isso é muito legal, né? Como funciona a integração? Ô, Thiago, você foi lá, comprou um Intune, você está habilitando. O que eu preciso para fazer a integração? Primeiramente, tem uma assinatura do OMS Microsoft Intune. É o seu primeiro passo. A partir do momento que você fez a aquisição, ativou o serviço, você cria sua conta no Intune. Então, a partir disso, para você habilitar o gerenciamento mobile, né, eu tenho que até mostrar para vocês rapidamente aqui em administração, isso é muito importante. Aqui em Mobile Device Manage, deixa eu só carregar, tá, mina? O meu está setado para o Configuration Manage, ou seja, eu defini a gestão para o Configuration Manager. Quando eu defino a gestão para o System Center, eu não consigo mais gerenciar pelo Intune. Então, uma vez feito, não há como desfazer. Na verdade, tem. Mas tem que solicitar chamar uma requisição na Microsoft para ela redefinir a sua autoridade de gerenciamento. Então, se você decidiu que você vai usar o Intune, se você tem um ambiente pequeno, você achou melhor não ter estrutura de SCM, se achou melhor usar o Intune, você vai fazer por ele. Se por um acaso você precisar definir para SCM, você vai conseguir, mas você tem que redefinir essa autoridade para SCM. Então isso é importante, né? Uma vez que eu fiz a aquisição, ele vai estar sem nenhuma atribuição. Então, neste momento aqui, eu venho cá no Intune, no meu SCM, né, que eu tenho lá on-premise, e vou adicionar uma subscrição. Então aqui, se eu vim criar um add, o meu está até já customizado, olha, já está até aqui uma subscrição, eu dou um add aqui, ele vai pedir minhas credenciais, administrativa, óbvio, né? E aqui eu tenho que passar, ó, qual que é a minha coleção, para quem não está familiarizado com SCM, coleções são limites de agrupamento. Então eu tenho um limite aqui de quais usuários que pode ter o Intune. Para quem não conhece, então essa coleção seria um grupo, né? Eu tenho que o nome da minha organização, a cor, qual o site que eu tenho atribuído no SCM, eu posso ter atribuído para vários sites, site code do SCM, né? Contatos da organização, então lembra eu falei, aqueles links que eu tenho de telefone, o link para abrir suporte, eu consigo fazer isso através dessa informação, até mesmo o logo da empresa. Então aqui eu consigo especificar qual que é a logo da minha organização, para que quando eu acesse o portal, seja o web ou seja o aplicativo, no meu dispositivo eu tenho essas informações catalogadas. Então essas configurações estão aqui. O segundo passo são dispositivos, né? Eu tenho aqui a gestão de Android. Android, simplesmente você vinculou a subscrição, habilitar. Não precisa fazer mais nada. Já está pronto. iOS. iOS, ele já tem a gente precisa de um certificado. Esse certificado é pago? É pago, Thiago? Eu tenho que comprar, ou é gratuito? Como que é? Pessoal, esse certificado é gratuito. Você Exatamente. na conta da Apple ID, você faz a solicitação e tem duração de 1 ano, sem dizer depois da renovação. Então, aqui tem até o link. Ó. Primeiro passo, faz o download do certificado, faz a submissão do certificado, depois implanta. Então, pessoal, esse é o processo. Não quer dizer, Apple, tem que comprar. Não, é gratuito da mesma forma, só tem um passo a mais. Ok? O terceiro item, que é o meu terceiro dispositivo, que é o Windows.
Então, se eu quero gerenciar o Windows, eu não vou usar o Intune, óbvio, né? A não ser que eu tenha uma estação de trabalho que está na localidade. Esse está no Intune, que ele também faça gestão, eu não consigo. Ok? Então, só clicar nisso. Outra coisa também, eu tenho o Windows Phone. O Windows Phone, para mim fazer a instalação dele, se for 8 superior, eu não preciso fazer nada. O 8, pessoal, ele precisa de certificado. Esse certificado, ele era pago, agora sai manda que você conseguir emitir ele. Mas, lembrando, no 8 já tá, a gente tem o 8.1, já tem o sai no 10. Então, ou seja, tá na hora de atualizar. Então, quem tem aí o 8 precisa de um step a mais. Até o Intune anunciou, até no blog do Intune, pessoal, que o 8.0 não vai ter a gestão mais no SCM. Não sei se você viu essa informação, Thiago. No ano que vem não vai ter mais a gestão no Intune do 8.0. Só do 8.1 superior. Está no roadmap já do produto de ciclo de vida. Né? Depois disso, pessoal, que eu fiz a subscrição, eu tenho que ir às configurações do site. Eu tenho que ir meu site, eu tenho que adicionar a função do Intune. Simplesmente eu instalei a subscrição, vem cá e especifico, mando instalar essa função. É simplesmente instalar mesmo, pessoal. Eu venho cá e instalo. Feito isso, o meu gerenciamento de dispositivo móvel já está integrado. É simplesmente isso. A integração é muito simples mesmo. Lembrando, quem está por trás é o Intune e quem está fazendo a gestão é o SCM. Então fique claro isso, né? Uma vez eu feito, a gente não tem aqui um dispositivo para a gente demonstrar para vocês, mas é o processo, como que eu faço a ingressão? Até algumas pessoas perguntaram. Você recebeu um dispositivo móvel do setor de compra, você simplesmente vai abrir o aplicativo, né, a companhia dele, e baixar o portal da empresa. Uma vez feito isso, você vai entrar com suas credenciais e seu dispositivo vai ser registrado pelo Intune. Então é isso mesmo o processo. É muito simples. Tem como eu impor, até o pessoal me perguntou. Guilherme, e se for o Windows 10, vocês vão ali em configurações do Windows 10, tá? Você terá uma aba chamada Contas. Dentro dessa Contas, você tem assim, ó, acesso corporativo. E aí conectar ao trabalho ou à escola. Então ali você clica em conectar e coloca seu usuário e senha, ou do Microsoft Intune, no caso, ou do EMS, né, que nós estamos falando de EMS, ou você se o seu AD, né, está sincronizado, você vai colocar o mesmo usuário e senha do AD, tá? Mas isso depois que você tem a licença disponível lá no EMS para você. Relacionado ao EMS, Microsoft Intune, como o Microsoft Intune já faz parte do EMS, onde você tem lá os 3 produtos, se você faz a aquisição da licença do EMS, ele sai mais barato, tá, do que você só comprar a licença no Microsoft Intune. Então isso é uma questão muito legal que você deve pensar, tá? Então, só para lembrar a galera, Guilherme. Pessoal, muito bom, Thiago. Isso é muito importante, pessoal. Tem um detalhe importante, né? Quando a gente fala de dispositivo Microsoft, para mim fazer o gerenciamento dele, eu não preciso necessariamente ter o cliente, que é o portal da empresa. Tanto para o 8.1 e até mesmo para o 10. Então eu vou lá e mando adicionar a minha conta da empresa, que eu entro com as minhas credenciais. Isso é importante, o Thiago até comentou isso em dispositivo Windows, a gente tem essa possibilidade maior. Outra coisa é a questão de preço. Isso é realmente até um cliente recentemente, ele estava fazendo aquisição dos produtos de gerenciamento móvel, né, da Microsoft, e no final você falou assim, cara, para mim comprar um Intune e comprar um MS, o preço é a mesma coisa, eu vou ter muito mais recurso. Então ele acabou comprando os produtos da suíte MS. Então isso a Microsoft com essa suíte do MS, que a gente comentou na apresentação, né, a gente vem falando, ela além de não ter mais recurso, uma notificação maior, o preço dela é praticamente idêntico se você comprar só o Microsoft Intune. Aí você pessoal, tem documento, você pode englobar o Remote App em cima, Azure Remote App em cima dessa brincadeira. Você pode colocar também o ATA, né, que é o Advanced Threat Analyzer, né, para você gerenciar a questão de malware, phishing, né, vírus. Então, você pode englobar muita coisa dentro do EMS.
E isso, olha, fica muito, muito legal. Hoje, eu não me vejo mais sem a nuvem. A nuvem é uma questão muito legal de elasticidade, de gerenciamento. Cara, é muito bacana isso. E esse produto está na nuvem. Você não precisa ter um ambiente interno para isso. Às vezes está faltando. Ah, pô, eu vou ter que colocar tudo isso. Como que eu vou colocar? Eu preciso comprar mais servidores, eu preciso pensar em backup, eu preciso pensar nisso. Não, você não precisa pensar em nada. Só tem uma internet. Os seus dispositivos estão sendo gerenciados e cuidados por esses produtos. Isso aí é muito, muito importante para uma empresa. Muito importante mesmo. Quando você tem o Windows 10 e você tem a possibilidade de trabalhar com EMS, tá? Você tem uma questão diferente de você fazer o gerenciamento, ou a inscrição do computador na nuvem. Inscrição do Windows 10, tá? Para Microsoft Intune, para você ter um gerenciamento proativo. Como? A partir do momento que você faz o Azure AD Join, tá? Você pode diretamente lá no Microsoft Azure configurar o Auto Enrollment, que nós falamos do registro automático. Então, isso que eu disse para vocês agora há pouco, de ir lá em configurações, contas e conectar um local de trabalho, não precisa ser feito. Isso acontece automaticamente. E o detalhe, o usuário não consegue desregistrar aquele dispositivo. Então, aquela questão de burlar, vou burlar o sistema, eu vou desativar aqui porque eu quero usar a câmera, eu quero, não quero trabalhar com o Defender em real time, eu que não quero usar a conta na nuvem para logar no meu dispositivo. Não, isso não vai dar certo. Tá? Então você tem essa possibilidade, e essa possibilidade é uma possibilidade automática quando você trabalha com EMS. Então o seu poder de segurança em cima daquele dispositivo vai aumentar. Muito bom, Thiago. Pessoal, só complementando, né, além da gente evitar que o usuário burle, né, tente usuários, a gente sabe que o usuário sempre ele tem uma artimanha de conseguir um acesso, uma coisa do tipo, né. O interessante do Intune, né, é que a gente tem chama Conditional Access, né, que até mostrando aqui para vocês, que é o acesso condicional. O que é isso? Eu consigo impor, por exemplo, o seu usuário. Ele não quer que você instale um cliente nele, não quer que você faça o gerenciamento dele. Ele não quer ter política, ele não quer nada. Mas ele quer consumir os recursos. Então, por exemplo, uma coisa simples, recurso. E-mail. Todo mundo quer um e-mail no celular, ok? Só que para você acessar o e-mail, você pode impor isso. Você só vai acessar e-mail se você tiver o Intune instalado. Então, você consegue fazer isso tanto para o e-mail ou até mesmo SharePoint. Então, se o cara quer acessar a intranet dele pelo celular ou tablet, cara, você só vai acessar se você tiver o Intune. Então, o usuário não vai ter como burlar. Então, isso é uma métrica, isso até é legal, até um caso que a gente teve em alguns clientes, que o cara queria, da TI, né, o gestor da TI queria implantar o dispositivo mouse para a organização, só que se dependesse do usuário não ia acontecer. Foi até uma pergunta que o pessoal fez nas perguntas, né? Ah, beleza, como que eu faço para instalar? Eu tenho que pedir usuário ou eu posso simplesmente mandar isso? Então a gente consegue impor. Então, ou seja, se eu tenho meu usuário acesso positivo, eu consigo criar essa imposição de regra para que eu consiga simplesmente implantar essas políticas, essas conformidades de uma forma impondo mesmo. Porque tudo a gente sabe, todo o processo tem que começar de cima para baixo. Então, para a gente fazer a imposição, tem que começar de cima. Então, isso é muito legal que a gente consegue impor essas configurações. Né? Só voltando aqui, né, continuando, pessoal, quando eu faço a subscrição desse dispositivo, lembrando, foi o Windows Phone, eu adiciono uma conta, se for Android ou iOS, eu instalo um cliente, né, e entro com as credenciais. Eu vou ter a gestão dele como está aqui, ó. Então aqui, no meu caso, eu tenho aqui dois dispositivos, ó, um Android e um Windows Phone, né. Vou pegar aqui esse dispositivo Android e vou ver as propriedades dele, né. Eu vou vir cá em Start, vou vir aqui todos os meus recursos desse dispositivo.
Deixa ele carregar. Só um momento que ele vai carregar, pessoal. Carregando. Beleza. Aqui, eu tenho que as configurações do device, né? Eu consigo ver aqui, ó, ele é um Motorola, qual que é o sistema operacional dele, o modelo, né? Eu tenho que propriedades do dispositivo, olha que legal, o e-mail, o OIM dele, né? As propriedades de informação do sistema operacional, estou com a versão 5.02 do Android, e a questão de senha, isso aqui é legal, ó. Tá vendo? A gente tem a política na nossa organização que o usuário tem que impor licença, tem que impor a password. Então aqui, ele está setado que o usuário tem que definir uma senha. Então eu consigo ver essas informações também. Processador, eu consigo ver aqui questão de sistema, algumas informações. Então eu tenho toda a gestão desse dispositivo, né? Isso aqui voltado, lembra falar, a gente falou de inventário, até mesmo o que está no dispositivo eu consigo ver. Isso é legal. E tendo aqui dois recursos legais. Lembra a gente falou, a gente pode definir para o usuário quem que utiliza esse dispositivo, que é a questão aqui do usuário primário. Quando a gente der o SSM, a gente tem uma afinidade, eu consigo saber qual usuário que eu utilizo para esse dispositivo. E quando eu vou no meu usuário, eu consigo ver qual dispositivo eu tenho para esse usuário. Olha aqui, só mostrando para vocês. Deixa eu fechar aqui. Vou pegar todos os usuários que eu tenho, todos os dispositivos que eu tenho para o meu usuário. Eu consigo saber todos os dispositivos que eu tenho no meu usuário. Aqui eu vou pegar o meu usuário e vou ver aqui as propriedades do dispositivo. Quais são os meus dispositivos? Olha que legal. Eu tenho aqui, ó, olha que eu tenho o meu notebook. Eu tenho aqui como usado por afinidade, né, definido, ó, meu Windows Phone, Android e uma estação. Então são esses dispositivos que eu acesso. Então, quando a gente fala que as pessoas viraram o centro da TI, a gente não fala mais, instala uma aplicação para o dispositivo. O usuário vai para a instala a aplicação para mim. Ele não quer saber se é para o Windows Phone, se é para o iOS, ele quer utilizar. Então, quando uma requisição chega para a TI, né, com um atual que está hoje cheio de mudança, não tem mais aquela desculpa. Não tem para iOS, não tem para Windows Phone. O usuário quer consumir. O usuário acaba sendo nosso cliente, nosso consumidor. Então a gente tem que entregar para eles esses recursos. Então isso é um dos pilares, que é a questão de eu faço a implantação para o usuário. Quando eu faço a implantação para o usuário, ele instala para todos os meus dispositivos. Isso é um cenário bem legal, né? Tiago, a gente falou de política, correto? Quando a gente cria política do CCM, a gente cria políticas unificadas. Então, em vez de eu criar no Intune, eu crio no SSM, como eu estou mobilizado. Então, aqui eu tenho uma política aqui de dispositivo, até criar uma nova para vocês verem essa possibilidade. Você vê que a possibilidade é muito grande. Políticas quantidade enorme. E aí, legal. Pode falar, se você não conseguir utilizar uma política pronta, tá, no Microsoft Intune, você tem uma questão que você pode configurar políticas customizadas. Nós chamamos de OMA URI. Isso, exatamente. Olha, pessoal, aqui, para quem está familiarizado com essa CM, eu consigo fazer para Windows, para Mobile, para Mac, né? Nosso foco é Mobile. Eu vou criar aqui quintas. Opa, pessoal, avançou aqui. Deixa eu voltar aqui. Quintas demo, ok? E vocês vão aqui, olha que legal. Quando eu especifiquei, eu tenho aqui políticas de segurança, de password, gerenciamento de e-mail, story, browser. Eu tenho Internet Explorer, eu tenho várias configurações. Vou pegar aqui uma simples aqui de password, só para vocês terem uma ideia dessa questão de senha. Eu quero a política de senha, ok? Eu quero que seja requerido, a senha expira. Lembra quando os nossos usuários, nossa organização, expira a cada 30 dias? Eu posso colocar isso para o próprio meu dispositivo. Então, a mesma segurança que a gente tem nos computadores desktop e laptops, a gente tem isso também para o celular. Então, depois de 30 dias, ele vai redefinir a senha. Qual que é o tamanho da minha senha? Até 4 caracteres. E questão de número tentativas. Ele pode tentar ele vai lembrar até 2 senhas. Então, se o usuário for repetir, até 2 senhas ele não pode usar igual. Questão de complexidade, eu posso usar o PIN, né?
ou não. Eu posso definir aqui a qualidade da senha, se ela é somente alfanumérica, numérica, e assim sucessivamente, né? Vou deixar aqui essas configurações, vou avançar. E essa parte que é legal, ó, ele mostra quais dispositivos eu quero implantar. Vou deixar todos selecionados aqui, Symbian, Windows Phone, né? E no final, ele fala quais são os dispositivos que são suportados, né? Que não são suportados. Aí ele fala aqui, ó, o Android Devices, né? A versão aqui, o Windows RT. Esses não, a gente não vai conseguir ter a questão de mínima senha, né? Nem questão de expiração de senha para alguns dispositivos. E a gente consegue exportar. Então a gente consegue fazer uma... Deixa essa tela aí. Termina que eu vou falar um pouquinho sobre esse Android Knox. Isso. Pessoal, só aqui, né, eu consigo exportar um relatório e saber fazer uma triagem. Quais meus dispositivos têm suporte a determinadas políticas, quais que não tem. Por quê? Um Android é diferente do iOS, e um iOS é diferente do Windows Phone. Cada um tem sua capacidade. Isso cabe para cada dispositivo, cada fabricante de dispositivo. Então, essas são as capacidades. Pode dizer, Thiago? Vocês estão vendo aí que tem aí, ó, All Android Devices e Android NOS Standard. Isso, por exemplo, se você tem dispositivo Samsung, você tem uma questão de segurança que é em cima do Knox, tá? Por exemplo, você pode trabalhar nesse dispositivo Samsung, que ele seja um dispositivo que trabalha apenas em modo quiosque. Então você vai limpar toda a área de trabalho daquele dispositivo, não vai ter ícone algum. Você pode deixar um ícone só lá. E esse ícone pode ser o ícone que é de um aplicativo que ele precisa utilizar. Tá? Um exemplo, tá? Pode ser que uma empresa trabalhe com um ERP. Então, se o ERP está lá disponível para uso num dispositivo móvel, você pode limpar todo aquele dispositivo, não deixar que ele acesse nem as configurações do dispositivo. Que ele não acesse o ícone no Internet Explorer e assim por diante. Você deixa apenas um ícone ali. E se você não tem o Android Knox, você pode trabalhar com o Windows Phone, onde você vai permitir ou não quais são os aplicativos que o usuário pode utilizar enquanto aquele dispositivo estiver registrado. Por exemplo, se ele clicar no Facebook, vai dizer que ele não pode abrir. Está barrado pelas políticas e contacto administrador. Mas aí você pode permitir, por exemplo, os aplicativos do Office. Então você pode gerenciar isso também de uma forma muito consistente. Isso é muito legal, pessoal. O que o Thiago está dizendo, a gente consegue customizar para cada fabricante através, seja Android ou Windows, a forma que a experiência do nosso usuário. Isso é muito legal. Só continuando aqui, pessoal, né? Questão de política aqui, então, essas são as capacidades, são enormes, né? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que a gente tem uma parte bem legal aqui, que são os recursos da empresa. E aqui a gente fala, ó, beleza, esses aqui são os recursos que praticamente vêm do produto. A gente gerencia, tem um controle, mas aqui vamos falar agora de implantação em escala. A gente tem lá uma equipe de vendas grande na nossa organização e eu quero que a rotatividade do dispositivo é muito grande. Eu quero que o dispositivo, quando faz a implantação, eu vou despassar isso para um vendedor, ele simplesmente, eu tenho que ir lá instalar os aplicativos, fazer as configurações, configurar e-mail, VPN, tem que fazer um monte de coisa. Então o que a gente pode fazer? A gente pode dar essas capacidades utilizando a SCCM para que ele faça o seguinte, ele vai criar já aqui um perfil de e-mail. Quando a gente fala perfil, lembra quando a gente vai mapear um servidor de e-mail, a gente tem que colocar o servidor de e-mail, a porta de map, a porta de POP, o texto de sincronização, aquele monte de informação. Então, isso eu faço um perfil para esses dispositivos. Então, aqui, eu tenho um perfil para isso, né? Então, se eu ver que esse perfil que eu tenho aqui, eu vou vincar em propriedades dele. Eu tenho um perfil aqui do meu Office 365. Opa. Aqui, ó. Não carregou, não. Pessoal, mas aqui, basicamente, eu tenho aqui as configurações do perfil. Eu consigo especificar qual que é o meu servidor de e-mail,
onde ele vai pegar? Ele vai pegar lá a UPN, que seria o nome do meu usuário, arroba o meu domínio, ou a minha matrícula. Eu posso fazer essa configuração. Quando eu clicar, ele já vai mapear meu e-mail. Eu tenho isso também para VPN. Eu consigo aqui simplesmente criar o usuário, o vendedor quer conectar ao meu RP que não está publicado, ele vai conectar a VPN via RDP, a forma que seja. Então aqui eu já mapeei a VPN dele. Isso aqui é a parte legal. Usuários que estão lá na sua organização, eles querem conectar o Wi-Fi da empresa. Eu consigo criar um perfil de Wi-Fi. E isso não só é para dispositivo, também para como computadores também. Eu quero dispositivo para conectar na minha empresa, eu já tenho um perfil para ele que ele faz isso pelo próprio Intune ou mesmo SCM. Isso a gente consegue ter essas capacidades. Isso é muito legal. Imagina, chegou um vendedor na sua empresa que ficou muito tempo viajando e quer conectar no Wi-Fi. Ele tem lá, digitar a senha, você está expondo a segurança, né, da senha, que a pessoa pode notar e outra pessoa pode disponibilizar, você pode facilitar isso, né? A pessoa para conectar já tem um perfil para ela conectar. Né? Isso se torna o processo mais elegante. Né? Então, quando eu falo, um vendedor chegou, eu disponibilizei os recursos, e-mail, VPN, que ele precisa trabalhar, eu posso também colocar as aplicações. Quando a gente fala aplicações, pode ser um aplicativo do negócio ou uma aplicação externa que ele utiliza para acessar. Então, aqui, se eu vincar aqui em Android, por exemplo, eu consigo ver aqui todas as aplicações que eu tenho mapeado para Android. Olha lá, eu tenho aqui o Remote Desktop e o Skype for Business. Então, lá, para os meus vendedores, eu vou disponibilizar iOS esses recursos. Né? Ou, quando eu falo de disponibilizar, pessoal, é disponibilizar mesmo. Se eu tenho uma aplicação desenvolvida no negócio, eu posso especificar aqui. Eu tenho, o SSM tem grande capacidade. Eu posso pegar um arquivo, no caso, um arquivo APK, que é o meu desenvolvedor desenvolveu uma aplicação para mim implantar na minha organização, que é corporativo. Então eu pego essa extensão e publico aqui. Ou se for um link da própria Google Play, por exemplo, ele clica em browser, ele vai abrir para mim um portal web que eu vou selecionar qual aplicação que eu quero instalar. E ele vai só linkar ela, que é o side by side, né? Eu linko a aplicação. Olha que legal, abriu o Store e eu posso linkar agora, selecionar a aplicação que eu quero. É bem sim, é selecionar mesmo. Então se eu quero disponibilizar aqui, vamos pegar aqui melhores apps. Vamos pegar um aqui só para, vou pegar esse que esse aplicativo de restaurante, por exemplo, eu quero disponibilizar para meus usuários para quando eles solicitar uma refeição, o que for. Opa, deixa eu selecionar ele aqui. Também lento o acesso aqui, pessoal. Mas basicamente, pessoal, eu clico aqui, dou confirmo, ele vai gerar um link para mim, eu avanço e disponibilizar isso para o usuário. Né? Então eu tenho lá para o meu Android, para o meu iOS e até mesmo meu Windows Phone. Então aqui é iOS. Eu tenho lá o pacote OS publicado, né? O Skype, lá, todas as ferramentas que eu preciso para os meus cobradores. A mesma coisa com o Windows Phone. Então no Windows Phone também eu tenho meus aplicativos que eu tenho para utilização. Então isso, quando a gente abrir nossa loja, ou vai disponibilizar um recurso, um dispositivo para o nosso funcionário, nosso vendedor, um exemplo que eu dei para vocês, ele já vai simplesmente configurar VPN, configurar perfil de e-mail, já vai configurar perfil de acesso e também as aplicações. Isso a gente tem não só o gerenciamento, todos o pilar de segurança, controle e também essa questão da gente simplificar o processo. Então, o setor de compras usou o recurso para o colaborador entra na sua autenticação e já está todo em conformidade. Então, a gente usando a tecnologia a nosso favor. É isso aí, pessoal. VPN também. Isso, exatamente. Eu passei direto nele, mas a gente tem também a questão de gestão de VPNs também, para a gente fazer a conexão na nossa empresa. Né? Pessoal, o tempo até estendeu um pouco, né, na apresentação, né, mas eu e o Thiago tentamos mostrar o máximo, né, do produto, né, que como a gente consegue fazer a gestão, seja só o Intune ou o SSM, e trabalhar os dois juntos e mostrar para vocês que as capacidades são muito grandes que a gente tem em gestão mobile. E mobile hoje a gente sabe que
tem até um conceito que é First Mobile, né? Mobile primeiramente, né? Então hoje a mobilidade se tornou o centro das pessoas, o centro das organizações. Quando a gente fala disso, a gente pega lá um aplicativo de táxi, já é o aplicativo, é a empresa mais valiosa. Pega um aplicativo de hospedagem, é uma das empresas mais valiosas. Então a gente pega isso como aplicativo e a forma de acesso está mudando o mundo e as coisas. Então, Thiago, se quiser. Infelizmente que 1 hora não dá para apresentar tudo que nós queríamos que apresentasse. Isso, então exatamente. estendeu um pouco e na verdade o produto faz muito mais do que nós conseguimos Muito mais, esse pouco apresentar aqui. Exatamente. Então é isso aí. Vamos voltar lá. Pessoal, agradeço a presença. Pode. Pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês. Está 11h30 da noite. Para quem trabalhou o dia todo, é pesado. É pesado a gente estar aqui até essa hora. E agradeço de verdade quem está aí acompanhando a gente até o final. Agradeço mesmo. E no final, quem teve que sair ou não poder acompanhar, a gente vai estar disponibilizando também a apresentação. É isso Continue, aí. Thiago. Eu compartilhei agora a PPT. Eu vou deixar lá na primeira tela, onde tem os nossos contatos. Eu também agradeço muito vocês. Sempre eu estou aqui no Quinta só no gerenciamento, né? Então hoje estou com esse parceiro aí que manja muito. Fizemos um formato diferente. Pois é. Estou com o parceiro Guilherme, que manja muito de gerenciamento, Família System Center, nuvem, e estou muito contente de fazer essa apresentação contigo. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Thiago, agradeço a oportunidade. Pessoal, o que vocês tiverem de dúvida, não deixe de comunicar a mim ou o Thiago através dos nossos canais, que a gente está à disposição para, sempre que vocês tiverem uma dúvida, a minha organização quer implantar a mobilidade, vocês gostou, vamos conversar mais sobre isso. Mande um e-mail para a gente, entre em contato com a gente para a gente estar conversando sobre isso. Eu e o Thiago ficaremos satisfeitos em atender vocês, de responder suas dúvidas. Com certeza. Galera, agradeço imensamente também a presença de todos vocês. Valeu mesmo. E esse foi o penúltimo 15 da TI do ano. Aí, quinta-feira que vem, será o último Quintas. Beleza? Bacana. Pessoal, boa noite. Obrigado, Thiago. Obrigado, Quintas TI. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Muito obrigado.